Neste vídeo, vamos desvendar o poder do sal como arma na guerra espiritual. Falaremos de forma clara e simples para que todos possam compreender seu uso puro e correto. Você sabia que há 3 coisas que você pode fazer com sal para quebrar todas as maldições e trazer bênçãos abundantes sobre você? Por que você acha que Jesus disse aos seus discípulos que vocês são o sal da terra? Fique até o final deste vídeo, porque vou te mostrar a resposta. E garanto que você ficará surpreso com as revelações sobre o sal como arma espiritual. Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade. Isso implica que Deus criou o sal com um propósito. Não há absolutamente nada neste mundo que não tenha sido criado pela poderosa mão de Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas. Esta verdade ressoa em cada grão de sal, cada gota de água, cada centelha de fogo. Deus concebeu o sal antes mesmo da própria vida. Em Gênesis, lemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A igreja muitas vezes evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa tem um propósito divino. Considere o fogo e a água. O fogo tem autoridade para consumir tudo o que toca, enquanto a água tem autoridade para dar vida. Da mesma forma, o sal recebeu autoridade para temperar e preservar. O fogo devora, a água dá vida, o sal preserva e purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Reflitamos profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, não preserva também nossa fé em tempos de provação? As pessoas na antiguidade acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Preservava a carne, temperava a comida e, surpreendentemente, foi usado como moeda na Roma antiga. Os funcionários públicos eram pagos em sal, daí a palavra salário. Jesus falou em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. Azeite, pão e vinho desempenham papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso de azeite sem problemas, mas duvidamos do poder do sal? Alguns pensam que o sal é uma coisa maligna, usada em rituais sombrios. Isso é uma mentira do inimigo. Lembre-se de João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a verdade sobre o sal. O espiritual se manifesta no físico. Deus usa o que ele criou para cumprir sua vontade. Considere o exemplo do óleo. O óleo da unção é mencionado várias vezes nas Escrituras. Era usado no Antigo Testamento para ungir o sumo sacerdote e seus descendentes, assim como o tabernáculo e seus móveis, para marcá-los como santos e separados para Jeová. Você pode ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. No entanto, os judeus foram estritamente proibidos de reproduzir o uso do óleo da unção para uso pessoal, conforme lemos em Êxodo 30. A receita do óleo da unção continha mirra, canela e outros ingredientes naturais. Não há indicação de que o óleo ou os ingredientes tinham qualquer poder sobrenatural. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus ordena que você unja com óleo, faça isso. Reflitamos profundamente. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos disser para ungir com óleo, nós fazemos. Por que não fazer o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma arma poderosa que Deus nos deu. O sal, assim como o óleo, tem um lugar sagrado quando o usamos de acordo com a vontade de Deus. Mateus 5:13 diz: vocês são o sal da terra, não deixemos que o inimigo roube esta verdade de nós. Apenas 4 passagens no Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5,
Os presbíteros da igreja ungem os enfermos para curá-los. Em Hebreus 1, Deus unge Jesus com o óleo da alegria, declarando: "O teu trono, ó Deus, dura para todo o sempre." Esses atos nos mostram que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Considere outro exemplo: o cajado de Moisés. Deus concedeu poder ao cajado que Moisés carregava em suas mãos para manifestar seu poder. E Jeová perguntou: "O que é isso na sua mão?" Moisés respondeu: "Um cajado." Jeová então disse: "Jogue no chão." Moisés jogou-a no chão e ela se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Com isso, eles acreditarão que Jeová apareceu para você. Os profetas usaram água, sal, óleo, mantos e cajados em seu ministério. Eles não adoravam esses objetos, mas os usavam como ferramentas em atos proféticos. Eles entenderam que o uso diário desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos é baseado na Bíblia, nada foi alterado. É simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em alguns países, diz-se é salgado para se referir a alguém com azar, associando-o à bruxaria, pois se sabe que as bruxas usam sal para amaldiçoar. Negar estas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. Existem pessoas más e perversas, não existe magia branca que venha de Deus. Cada ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é bruxaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus em seu benefício. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade roubada do homem. Mateus 4 registra como o tentador ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Embora estes tenham sido dados ao homem por Deus, Satanás tentou usurpar essa autoridade. Reflitamos profundamente. Estamos conscientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito? Lembremo-nos sempre de que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, como é dito em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar sal após a criação do mineral. A história de Sodoma e Gomorra, contada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos sem a orientação de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado alcançaram o céu. Deus puniu a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a numa estátua de sal. Aqui, o sal era usado para punir o pecado da desobediência. Não foi Satanás, mas Deus quem usou este mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2:13 está escrito: "Tempere todas as suas ofertas de cereais com sal. Não deixe o sal da aliança do teu Deus fora das tuas ofertas de cereais. Adicione sal a todas as suas ofertas." Aqui, Deus ordena ao homem que salpique sal em cada oferta. Toda oferta significa não há exceções, e não deixe de fora. Enfatiza a perpetuidade desta prática para os israelitas. Salgar as oferendas era obrigatório para purificar as impurezas. Esta passagem revela outra qualidade do sal, a purificação. Em 2 Crônicas 13:5 está escrito: "Não sabeis que o Senhor, o Deus de Israel, deu o reino sobre Israel a Davi e a seus descendentes, por meio de uma aliança de sal para sempre?" Deus estabelece alianças com o homem usando métodos simples e naturais, como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal, a aliança perpétua. Vimos 3 atributos principais do sal no reino espiritual: purificar, fazer aliança e amaldiçoar.
Estas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora vamos refletir um pouco. Por que a bruxa usa sal para fazer bruxaria? Elas usam precisamente este elemento porque têm consciência do atributo espiritual que o sal representa. Eles sabem que é um mineral criado pelo Deus Todo-Poderoso que transcende os mundos material e espiritual, e que recebeu essas três autoridades específicas. Se usado contra ele, poderia causar danos significativos. O inimigo tentou fazer com que os cristãos e o mundo inteiro acreditassem que o sal é um instrumento do mal, usado apenas por feiticeiros. Mas hoje você entenderá que o sal não é apenas um antigo elemento usado no Antigo Testamento e esquecido. Hoje você saberá que a aliança do sal é eterna. E se os cristãos deixaram de usá-la, é porque foram astuciosamente enganados. Hoje é o dia em que você diz basta aos enganos. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus. No início do nosso vídeo, vimos que a esposa de Ló foi transformada numa estátua de sal. Isto está intimamente relacionado com Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 e 23, menciona: E as gerações vindouras, os vossos filhos que se levantarem atrás de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando vir as pragas daquela terra e as doenças com que o Senhor a afligiu, o enxofre e o sal, queimando todas as suas terras. Não será semeado, nem produzirá, nem crescerá nele erva alguma, assim como na destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu em sua ira e furor. Enxofre e sal são símbolos de maldição sobre a terra, impedindo o crescimento de qualquer erva. Sal, junto com o enxofre, destrói. Agora entenda por que os feiticeiros usam sal. O que era originalmente usado por justiça, hoje é usado contra os filhos de Deus, não porque o sal seja mau, mas porque temos abandonado os atos proféticos e os instrumentos que nos foram dados. O sal é a nossa herança. Se você é um filho genuíno de Deus, não deve temer o feiticeiro que usa sal contra sua casa, trabalho ou negócio. Você tem autoridade para desfazer qualquer bruxaria e revogar maldições. Em Sofonias 2:9 diz: Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, um campo de urtigas e um poço de sal, e uma desolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Sal refere-se a Sodoma e Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon são filhos do incesto entre Ló e suas filhas, nascidos após a destruição de Sodoma e Gomorra. Este ato de depravação produziu dois povos ímpios que continuamente travavam guerra contra Israel. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. Muitos não entendem por que suas famílias enfrentam problemas, casamentos fracassados ou abuso. A raiz pode estar nos atos imorais dos ancestrais. Muitas vezes, não entendemos por que há certos problemas em nossas famílias, ou por que nossos filhos não conseguem ter um casamento bem-sucedido, porque existem estupradores e vítimas no ambiente familiar, mesmo sendo cristãos. Esta é, sem dúvida, uma situação lamentável. A causa pode ser a degeneração herdada através dos atos imorais de nossos ancestrais. Para libertar seus filhos dessas maldições, o versículo de Sofonias oferece uma resposta. Pegue o sal consagrado a Deus e repita esta oração. Meu Pai, Deus de Israel, obrigado por me encontrar e me dar sua palavra. Perdoe os pecados da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Perdoe a depravação sexual da minha família. Hoje, tomo o sal consagrado ao seu altar e seco o mal que até hoje sobrecarregava minha família. Espalhei o sal na barriga. A desolação deixou o lugar onde o pecado de Sodoma e Gomorra habitaram.
A partir de hoje, deixarei toda a maldade para que a sua verdade, sua piedade e sua misericórdia reinem sobre mim e minhas gerações. No poderoso nome de Jesus. Amém. O sal é o único elemento na Bíblia usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma arma de Deus, herdada de seus filhos, mas o inimigo usa isso contra nós. Não tenha medo. Jesus disse: "Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como poderá voltar a ser salgado? Não serve mais para nada, exceto para ser jogado fora e pisoteado pelos homens." Na Bíblia, o sal aparece tanto em contextos de maldição quanto de bênção. O Salmo 107, 33, 34 diz: "Ele transformou os rios em deserto, as fontes correntes em terra sedenta e as árvores frutíferas em um deserto de sal, por causa da maldade daqueles que viviam lá." O sal marca a terra estéril como punição pela maldade. Os cristãos raramente usam sal para amaldiçoar, o que é bom, pois devemos ter amor genuíno. Contudo, um filho de Deus deve saber quando usar sal na guerra e quando pela paz. O sal é uma arma de guerra e de paz. Aqui nos concentramos no sal como arma de guerra. Um exército é feito para a proteção de um país e será utilizado no momento oportuno quando um invasor tenta tomar o território à força. Desde que os invasores não tentem tomar o país, o exército permanece passivo, mas sempre preparado para a guerra. Infelizmente, na guerra espiritual, o inimigo já está atacando o território cristão, e o sal deve ser usado para amaldiçoar o exército inimigo. Pegue o sal consagrado a Deus e espalhe em sua casa, seu bairro, sua cidade. Agora, convido você a fazer esta oração com autoridade. Meu Pai, Deus de Israel, hoje pego o sal da aliança e o espalho por toda a minha cidade, casa, bairro, igreja, e seco todas as obras do inimigo, toda a feitiçaria, toda a idolatria. Eu desfaço todos os pactos que o feiticeiro e a bruxa fizeram nesta cidade e dou um ultimato ao feiticeiro. Se ele não se arrepender de todo o seu mal, ele próprio cairá sob a mão poderosa do Deus vivo. Eu amarro o homem forte em nome de Jesus e amarro todo espírito de vingança que deseja vir contra mim e os meus. E de hoje e para sempre, a maldade nunca mais se levantará nesta cidade. Em nome de Jesus, que seja escrito e que seja feito. O sal é poderoso. Eliseu foi até a fonte das águas, jogou sal e disse: "Assim diz o Senhor, eu purifiquei estas águas. Não haverá mais morte ou esterilidade dali." Este é o versículo mais lembrado sobre o sal. Eliseu, um homem com dupla porção de espírito, usou o sal que Deus lhe deu e curou as águas em nome do Senhor. Ezequiel 43, 24 diz: "Quando terminares de fazer expiação, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro sem defeito. Os sacerdotes salpicarão sal sobre eles e os oferecerão como holocausto ao Senhor." Os animais oferecidos a Deus tinham que ser purificados com sal antes de serem queimados. Isto mostra a importância do sal nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Pense no dinheiro. Ele passa por muitas mãos antes de chegar ao altar de Deus como oferta ou dízimo. Você sabe onde esteve esse dinheiro? Talvez tenha passado por ladrões, assassinos, contrabandistas, bordéis, casas de feiticeiros, etc. O sal consagrado a Deus é uma arma de purificação capaz de purificar o dinheiro que você traz ao altar. Regra de ouro: se você quiser consagrar sal para Deus, aceite-o com reverência e respeito. Se comprar sal para consagrar, compre um pacote inteiro e dedique 100% ao serviço de Deus. Use este sal para mais nada. Use-o exclusivamente para honrar a Deus. Você não pode usar um pouco para Deus e outro para cozinhar. Entenda que você comprou o sal apenas para ser usado no altar. Assim como você dedica exclusivamente o sal comprado para Deus, o recipiente que você usa também deve ser dedicado. Não procure uma garrafa velha em casa, compre um novo recipiente e dedique-o especialmente para honrar a Deus.
Esta mesma regra deve ser aplicada com óleo. Muitas igrejas, ao receberem dízimos e ofertas, borrifam sal sobre eles e rezam a Deus para que sejam purificados de toda impureza, conforme explicado em Levítico 2. Embora nem todas as igrejas pratiquem este ato profético, há pessoas que entendem que a obra das suas mãos deve ser pura. Portanto, antes de entregar o dízimo, limpam-no em casa, utilizando o sal que foi consagrado para esta tarefa. Em Números 18:19, está escrito: todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu tenho dado a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É uma aliança de sal, para sempre perante o Senhor, para ti e a tua descendência contigo. Estamos lendo a mesma Bíblia. Aqui diz uma aliança perpétua de sal. A aliança do sal permanece válida hoje e continuará para aqueles que honram a Deus. Você poderia dizer, mas isso foi para os israelitas. Bem, eu te digo que você é um ramo enxertado sob o amor do mesmo Pai, que dá a quem o busca nas Sagradas Escrituras. Sal, por suas qualidades como conservante, simboliza durabilidade e lealdade, o eterno, e é usado como um sinal da aliança. A essência de uma aliança é que ela seja perpétua, e, portanto, o sal é um símbolo adequado para isso. No Oriente, porque o sal impediu a decomposição, tornou-se um símbolo da estabilidade e permanência da amizade. Segundo costumes antigos, um vínculo de amizade foi estabelecido comendo sal. Pegar sal e colocá-lo numa refeição partilhada entre duas pessoas é uma garantia de amizade duradoura, uma promessa de fidelidade perpétua, garantindo a solidariedade contínua das partes envolvidas. Duas pessoas que partilharam uma refeição temperada com sal comprometeram-se a não trair ou prejudicar um ao outro. Dizia-se que sempre que alguém comia, durante uma refeição, o sal de um homem, eles se tornavam amigos para o resto da vida. O Eterno queria que cada sacrifício fosse uma lembrança do relacionamento com ele. Quando os convênios eram feitos, as partes muitas vezes comiam juntas, inclusive sal, que denotava lealdade e fidelidade perpétuas à aliança celebrada. Portanto, entendeu-se que uma aliança do sal deveria ser cumprida sem falta. Números 18 menciona que o descumprimento ou a traição da aliança do sal era muitas vezes punível com a morte. Certa ocasião, um historiador americano estava pesquisando numa cidade do Oriente Médio e, sem perceber, a noite caiu sobre ele. Sabendo o quão perigosas eram aquelas estradas à noite, ele decidiu se aproximar de uma das tendas no caminho. É provável que esta tenda que ele encontrou pertencesse a pessoas que roubavam viajantes perdidos, mas ele não se importava. A noite estava fria e o perigo espreitava. O americano, aproximando-se da barraca, falou com o proprietário, dizendo-lhe que a cidade para onde ele estava indo ainda estava longe e que era muito perigoso continuar na estrada à noite, pois ele pode se perder ou coisa pior. O homem da tenda disse-lhe: "Você não sabe que eu sou um ladrão? Como você sabe que não vou matá-lo e roubar o que você carrega?" "Sim, eu sei que você é um ladrão", disse o viajante, "mas farei uma aliança de sal com você." Então o ladrão respondeu: "Venha, passe, bendito do Senhor, e sente-se." O ladrão colocou pão na mesa e temperou com sal, e ambos comeram. Na manhã seguinte, o americano levantou-se e o ladrão ficou vigilante na tenda, cuidando dos pertences do hóspede. O ladrão contou os pertences do viajante e os devolveu gentilmente. O americano entrou em seu veículo e continuou viagem escoltado pelo ladrão, que o acompanhou e protegeu até a cidade de destino. O ladrão sabia que fazer uma aliança de sal com um homem é um serviço a Deus, e ele iria honrá-lo até o dia em que morresse. A aliança do sal no Oriente ainda é válida hoje, e é um acordo mútuo válido até o fim dos dias, mesmo após a morte de um dos pactuantes. Um comerciante vai ao campo comprar 100 ovelhas.
Mas ao chegar percebe que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vender todas. O comerciante percebe que não tem dinheiro suficiente para comprar todas elas. Então, o pastor lhe diz: vamos fazer uma aliança de sal com a promessa de que darei a você as 300 ovelhas, e você, dentro de 60 dias, me pagará os 200 restantes. Ambos concordam e comem uma refeição temperada com sal. O comerciante leva as 300 ovelhas. 30 dias depois, o comerciante morre, mas seu filho estava ciente da aliança que seu pai tinha com o pastor. Aos 60 dias, o filho do comerciante honra a aliança que seu pai fez com o pastor e paga o restante do dinheiro devido. Quero que você entenda isso claramente. A aliança do sal é um compromisso mútuo entre Deus e o homem, uma relação equilibrada. Você não pode dizer ao Senhor que está fazendo uma aliança com Ele e, em seguida, viver como quiser. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é que Ele será seu filho e Ele, seu pai. No entanto, é preciso lembrar os mandamentos de seu Deus. Em 2 Samuel 8,13, Davi ficou famoso quando voltou da derrota de 18.000 arameus no Vale do Sal. Ele mesmo matou 10.000 edomitas no mesmo vale, e assim a batalha continuou, chamando-a pelo nome que mantém até hoje. Esforçando-se, Amazias reuniu o seu povo e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. O Vale do Sal é onde os israelitas derrotaram os seus inimigos em 2 ocasiões, sendo a primeira a vitória de Davi sobre os 18.000 arameus. Os estudiosos não conseguem identificar o local exato descrito, mas Samuel nos diz que ali Davi foi exaltado por seu povo por alcançar uma vitória incomum nas guerras. Que batalha difícil aguardava Davi com tantos inimigos contra ele e um exército superior ao dos israelitas. Mas talvez Deus estivesse com ele. Na verdade, Davi obteve a vitória no Vale do Sal, derrotando os 18.000 soldados. Mas quero explicar algo sobre este breve relato. Se você não travar suas batalhas, você não vai vencer. Muitos de nós crescemos com a frase "Deus luta as nossas batalhas". Mas essa é uma meia-verdade. Deus venceu a guerra, está tudo feito, mas você deve travar suas próprias batalhas, lutar por suas bênçãos. É um mau hábito que os cristãos modernos adquiriram, de apenas orar e clamar. Deixe-me dizer-lhe que Jesus é a palavra que se fez carne, e que as suas palavras foram acompanhadas por ação. Ele se dedicou apenas à oração? Certamente não. O mestre, como Davi, sabia que as batalhas são enfrentadas colocando em prática a fé professada. Sim, é um fato que devemos orar, jejuar e louvar, mas também há um momento para colocar em ação o que acreditamos de coração. Para o israelita, o sal é muito importante. Com sal foi selada a aliança de Deus com o homem. Com sal, as ofertas eram purificadas. Com sal, podia-se abençoar ou amaldiçoar. Mas naquele dia, Davi teve que provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal da aliança estava sobre sua cabeça e que a vitória viria da mão de Jeová. Agora, você que deseja as bênçãos de Deus, o que você faz para alcançá-las? Você espera sentado ou apenas ora em casa e espera que Deus apareça? Você só se reúne na igreja e se contenta com isso? Nós, cristãos, tendemos a esperar pela resposta de Deus e isso é tudo. Não queremos fazer sacrifícios, não queremos fazer nada além do estritamente necessário para sermos considerados bons crentes. Somos conformistas, mas não agradecidos. Queremos alcançar as maiores bênçãos com o mínimo esforço. O que deveria um cristão fazer para alcançar suas bênçãos? A resposta é fácil: lute por elas. A história de Davi é um exemplo de que o sal pode abençoar ou amaldiçoar. Se você for para a batalha pronto para vencer, o sal será para a bênção. Se você for para a batalha com a ideia de fazer o que puder, então o sal será a sua perdição. Assim funciona a bruxa.
Se uma bruxa amaldiçoar sua casa com sal e você não estiver consagrado a Deus, essa maldição cairá sobre você. Mas se você entende que o sal é uma arma feita para você e honra a Deus sendo fiel, então nenhuma praga nem maldição atingirá sua casa. Um cristão deve orar, jejuar, consagrar-se, ser justo, piedoso e reto diante de Deus, vivendo espiritualmente. Se alguém não vive no reino espiritual, então algo está faltando em sua vida. O sal é o início desta luta. Em muitas ocasiões, Jesus curou apenas com a sua palavra, mas outras vezes usou atos proféticos, demonstrando que era filho do Criador de tudo. Em João 9, é relatado que, passando, Jesus viu um cego. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este homem nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus possam ser exibidas nele. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e passou nos olhos do homem. Ele lhe disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou para casa vendo. Talvez você ainda não tenha entendido o que estou tentando explicar, então darei alguns exemplos de plantas. Sabemos que Deus criou tudo o que existe e que tudo foi feito para sua glória. Entre tudo o que foi criado, existem plantas que foram feitas para curar o corpo humano e animal, e algumas têm propriedades para curar doenças graves. Muitos dos medicamentos atuais são derivados destas plantas, como aspirina e morfina. Agora, as plantas são espirituais ou materiais? Claramente, você diria que elas são materiais, pois pertencem ao mundo físico que conhecemos. Mas e se eu te contasse que as plantas começaram sua existência no mundo espiritual? No início da existência, havia nada, apenas um vazio enorme, e de repente tudo foi criado. Gênesis. O mundo físico que conhecemos é o resultado de trazer o espiritual para o material. Primeiro, existiu no pensamento de Deus, e então foi formado no mundo mortal. Nas palavras de Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te consagrei. Jesus é espírito feito carne. Quando transferimos o mundo espiritual para o mundo material, é aí que ocorrem milagres. O sal é só sal até se unir ao espiritual, e no espiritual é aliança, limpeza, bênção. O próprio Jesus uniu o espiritual ao físico. Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego. A terra é apenas terra, claro, mas do pó da terra o homem foi criado. Saliva é apenas saliva, mas também é água, e a água foi criada para dar vida. Jesus reconhece isso e, através de sua autoridade, une o espiritual com o material para provocar um milagre. No entanto, há um ponto-chave nisso, e está em João 9:7. Ele lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Então ele foi, lavou-se e voltou vendo. A ação completou o milagre. A obediência e a ação produzem bênçãos. O sal tem sido usado como ferramenta de guerra desde os tempos do Antigo Testamento, representando a aliança entre Deus e Davi. Era usado para purificar ofertas e condenar locais marcados pelo pecado. Simbolicamente, o sal representa o eterno. É usado para purificar, amaldiçoar e estabelecer alianças. Seu manuseio deve ser meticuloso e puro, desde a compra, dedicando-o e utilizando novos utensílios reservados apenas para esse fim. Ao empregar sal, o crente deve estar dedicado a Deus e viver como um verdadeiro filho da fé,
O sal é usado em áreas afetadas por maldições de bruxas, pecado e maldade humana, em lugares onde espíritos malignos se recusam a sair, orando e intercedendo durante o ato e restringindo qualquer espírito de vingança. Além disso, o sal é aplicado para eliminar maldições de corrupção transmitidas de geração em geração, aplicando-o sobre o útero e renunciando a quaisquer laços ancestrais. Também deve ser distribuído sobre os dízimos e ofertas apresentados no altar, orando por sua purificação. Nas casas e nos lugares consagrados, o sal é espalhado para afirmar que eles são protegidos pela graça divina e que nenhuma entidade maligna ou feitiço tem poder sobre eles. Nas culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo de não traição ou dano, estabelecendo um vínculo de confiança e lealdade eterna. Contudo, o sal não terá efeito sem fé e compromisso com Deus. Você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés fizesse em Números 21? Depois de deixar o Monte Hor, a caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, o povo desanimou e falou contra Deus e Moisés. Porque você nos tirou do Egito para morrermos no deserto, não há pão nem água, e detestamos esta comida miserável. Então Jeová enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas morderam as pessoas. Muitos israelitas morreram. O povo veio a Moisés e disse: Nós pecamos quando falamos contra Jeová e contra você. Ore a Jeová para que ele tire as serpentes. Moisés orou pelo povo e Jeová lhe disse: Faça uma serpente ardente e coloque-a sobre um poste. Qualquer um que for mordido poderá olhar para ela e viver. Moisés fez uma serpente de bronze e colocou-a num poste. Sempre que alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze, ele vivia. Deus foi misericordioso ao seu povo, fornecendo um instrumento visível para que os israelitas pudessem olhar para ele e ser salvos do veneno. Mas a história não termina aí. Mais tarde, o povo de Deus tornou-se corrupto novamente. Em 2 Reis 18, o rei Ezequias removeu os altos, quebrou as pedras sagradas, cortou as Axera e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque até então os israelitas queimavam incenso nela e a chamavam de Nehushtan. O rei Ezequias destruiu a serpente porque o povo de Israel esqueceu que o milagre veio de Deus e não de uma estátua. O mesmo acontece com o sal. Deve ser um instrumento a serviço dos filhos de Deus, não reverenciado ou usado levianamente. O sal é um meio de manifestar a autoridade de Deus. Esteja correto, seja um servo fiel e não cometa o mesmo erro dos israelitas. Use as ferramentas de Deus corretamente e você sempre terá o favor de seu Pai Celestial. Seja abençoado. Bênçãos. Não more em reclamações, luto ou autopiedade. Você é um guerreiro em tempos de guerra e o único objetivo é seguir em frente. Não há como voltar atrás. Um cristão nunca volta atrás. Um cristão é fiel ao seu Deus, nos bons e nos maus momentos. A fé nunca deve diminuir. Se você é cristão, viva de forma sobrenatural. Se o poder espiritual do sal na Bíblia te surpreendeu, imagine o vídeo que aparece na tela, clique nele e descubra o que a Bíblia diz sobre tatuagens. Deixe nos comentários sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando a opinião dos outros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nossa compreensão. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.